Bom dia, pessoal, eu sou a Ana e eu vou apresentar uma comparação entre métricas de desbalanceamento de carga, considerando a agregação temporal para plataformas homogêneas e heterogêneas. Esse trabalho foi desenvolvido com o Lucas Nesi e com o professor Lucas Chinor. Bom, um balanceamento de carga apropriado é essencial para a gente ter execuções de programas paralelos de forma eficiente. Porém, antes da gente sair redistribuindo essa carga, a gente precisa identificar onde o desbalanceamento está acontecendo durante a execução. As métricas de desbalanceamento de carga são uma abordagem eficaz para isso, já que elas caracterizam o quão ruim está sendo essa distribuição de carga por entidade, medindo o desempenho, o tempo e o grau desse desbalanceamento, por exemplo. Essas métricas atuais, elas geralmente são focadas para ambientes homogêneos, então elas não consideram diferentes capacidades computacionais das entidades. E também elas são geralmente medidas para a execução inteira, gerando um único valor que vai classificar características de desbalanceamento na aplicação. Considerando tudo isso, a gente selecionou 5 métricas de desbalanceamento de carga para avaliar para plataformas homogêneas e heterogêneas, considerando as especificidades de cada uma delas e utilizando integração temporal. Ou seja, a gente avaliou as métricas durante todo o tempo de execução das aplicações. A gente selecionou as aplicações o Ondas 3D e o Chameleon. A gente fez a instrumentação dessas aplicações, gerou os rastros de execução, que foram processados e filtrados para a gente obter só os valores necessários para aplicar essas métricas que selecionamos. A gente utilizou a linguagem R para isso e o pacote tiDiverse para gerar as visualizações que vão ser apresentadas aqui. O ambiente computacional utilizado nos dois casos foi a máquina Hype, hospedada no Parque Computacional de Alto Desempenho. Agora eu vou apresentar as métricas para ambientes homogêneos, primeiro os resultados da nossa avaliação sobre elas, e depois aí eu trago as métricas para ambientes heterogêneos. Então, para plataformas homogêneas, a gente selecionou essas 5 métricas que já estão presentes na literatura. O average, aqui na tabela o L ele significa o load, né? Então a carga computacional. O average ele vai mostrar a média de tempo computando carga. O imbalance time vai mostrar o tempo que poderia ser poupado com um bom balanceamento. O percent imbalance vai mostrar também o quão desbalanceada a aplicação está. E o imbalance percentage ele vai mostrar o tempo que os recursos estão deixando de computar carga, mas ele não vai considerar o recurso mais carregado. E o Standard Deviation é uma métrica já conhecida. Para a gente aqui ele vai mostrar a dispersão de carga entre os recursos. Então ele vai ser alto se a carga está mal distribuída e baixo no caso contrário. Para avaliar essas métricas, a gente utilizou a aplicação Ondas 3D, que é um simulador para modelar a propagação de ondas sísmicas em uma região tridimensional. A paralelização do Ondas 3D é feita utilizando o MPI, onde se faz uma decomposição desse domínio em subdomínios de tamanhos iguais, processados por cada um dos rankings MPI em paralelo. O Ondas 3D ele já tem um desbalanceamento espacial e temporal conhecido, então ele foi bem bacana para a gente poder aplicar as métricas. A carga computacional dessa aplicação vai ser o tempo executando os macrokernels do Ondas 3D, que são essas 3 funções em vermelho nesse trecho de código à direita. Essas são os macrokernels principais que a gente vai avaliar na nossa investigação. E a agregação temporal considerada vai ser as iterações do Ondas 3D. Então, esse laço principal que está aqui nesse trecho de código, ele é responsável pela principal computação da aplicação e ele itera sobre N, que é o número de interações definido pelo workload que se vai analisar. Nesse caso, a gente utilizou 3 estudos de caso para o Ondas, o primeiro Ligurion com 300 iterações, o Schwetzwoke com 500 e o Sichuan com 1000. E a gente fez a decomposição utilizando, no total, 64 rankings MPI. Aqui eu trago então o resultado para o Ligurion, onde a gente consegue observar, no gráfico de cima tem o heatmap e no de baixo a gente mostra plota então essas métricas que foram normalizadas para estar com valores entre 0 e 1 para facilitar realmente essa nossa comparação. No Ligurion a gente vê que o imbalance time ele é sensível ao aumento de carga, inclusive em recursos específicos. Então na nossa anotação A, a gente vê
que a carga computacional do ranking 7 aumentou drasticamente comparando aos outros, e esse resultado pode ser visto na linha verde das métricas no imbalance time, que teve essa subida mais abrupta nessa iteração. Também o imbalance time e o percent imbalance, eles acabam gerando valores iguais quando normalizados, por isso a gente não enxerga essa linha vermelha no plot das métricas, e o average ele acaba trazendo então informação oposta do imbalance time, né? Um mostra quantidade de desbalanceamento, o outro mostra quantidade o quanto a tua aplicação está balanceada, computando de fato carga computacional. No plot da direita, a gente deu um zoom para mostrar a diferença entre o imbalance percentage e o imbalance time, onde a gente enxerga então que o imbalance percentage, quando ele não considera o ranking que está mais carregado, ele realmente vai ter uma pequena diferença entre as outras métricas. Para o Schwarzschild, ele é uma entrada que ele tem uma marcação bem definida de desbalanceamento entre a iteração 100 e 150, onde a gente pode ver que isso é refletido nas métricas com o aumento do imbalance time nessa região e também o aumento do standard deviation, mostrando que essa métrica ela é sensível quando a distribuição de carga ela é mais variada entre vários rankings. Para o Sichuan, ele é uma entrada que gera um comportamento mais variado ainda de distribuição de carga entre os rankings. Então, até a iteração 100, a gente vê que há uma distribuição de carga apropriada, onde o average ele atinge um valor bem alto, quase ali 90% de balanceamento, enquanto que depois da iteração 100, esse valor diminui e o desbalanceamento começa, como a gente pode ver no heatmap. E aqui tem um ponto positivo para as métricas, porque só com elas a gente consegue observar o que está acontecendo depois dessa iteração 200. Então, por exemplo, ali perto da iteração 800, se a gente olha só para o heatmap, a gente não identifica se está acontecendo desbalanceamento ou um balanceamento, e quando a gente olha para as métricas, a gente vê que há uma região mais balanceada devido ao aumento do average. Para avaliar agora as métricas para ambientes heterogêneos, a gente utilizou o Chameleon, que é um solver para decomposição de Cholesky densa em nós heterogêneos com CPU e GPU. Essa é uma aplicação baseada em tarefas representadas por um DAG, mostrado aqui na figura, onde o runtime vai decidir o mapeamento dos dados de forma dinâmica. Então, com isso, a gente pode selecionar diferentes heurísticas para obter diferentes situações de desbalanceamento que agregaram mais ainda na nossa percepção das métricas. A carga computacional agora vai ser o tempo computando as aplicações das tarefas, a integração temporal vai ser o tempo de execução, e as execuções elas foram feitas utilizando essa configuração de matriz e de bloco para duas situações. A primeira com pontos de sincronização e tempos abruptos ociosos durante a execução, também marcados, e também o outro caso foi utilizando tempos ociosos recorrentes durante toda a execução. As métricas utilizadas nesse caso foram essas quatro. O percent imbalance não foi trazido aqui, já que ele normalizado gera o mesmo valor do imbalance time. Agora a gente considera então a capacidade computacional e também a heterogeneidade das tarefas. Foi definida a capacidade computacional para o Cholesky como o tempo para computar uma das suas tarefas. E aqui então, no average, a gente vê que ele é representado no compute capacity, pelo somatório da capacidade computacional vezes a carga observada para cada recurso, dividida pela capacidade de computação total de todos os recursos. O imbalance time ele vai subtrair a média calculada da carga máxima da execução. O imbalance percentage ele vai ser semelhante ao caso homogêneo também, desconsiderando o recurso mais utilizado. O standard deviation ele vai ser a mesma fórmula utilizada nos casos homogêneos. Já considerando a heterogeneidade, a média ela vai ser agora representada pelo Area Bound Estimation, o ABE, que é uma métrica já conhecida que considera diferentes capacidades computacionais e a implementação de tarefas. O imbalance time ele vai ser a utilização máxima, desconsiderando agora o ABE, o imbalance percentage mesma coisa, agora trabalhando com o ABE. Aqui tem os resultados para o Chameleon-Cholesky, onde nas linhas 1, 2 e 3 a gente mostra as métricas na linha 1, as métricas para ambientes homogêneos, na linha 2 para considerando
capacidade computacional, e na linha 3, considerando heterogeneidade. Na área A, quando a gente olha para os tempos ociosos em CPU no heatmap, a gente observa que o average da linha 2 ele diminui menos, refletindo esse comportamento que a gente vê no heatmap. Isso acontece porque as GPUs, quando a gente olha, elas ainda estão trabalhando completamente. Na marcação B, acontece a mesma coisa, mas com uma maior flutuação no valor da average, que é a linha roxa, né? Porque dessa vez a GPU também tem momentos de variação de carga, como a gente consegue ver no heatmap. A gente percebe que durante o maior tempo da execução, nessa figura da esquerda, a gente... o average ele varia drasticamente quando a gente considera os recursos heterogêneos em comparação com os outros. E isso pode ter ocorrido porque essa métrica ela pode ser sensível a decisões de escalonamento de tarefas considerando ambientes heterogêneos. E se esse for o caso, isso vai poder nos ajudar a classificar decisões ruins de escalonamento utilizando o resultado dessa métrica. Na figura da direita, no D, acontece uma situação semelhante, onde dessa vez as GPUs elas são menos carregadas, como a gente pode ver ali no heatmap, e isso impacta de novo ali no average, que ela assume valores mais baixos, enquanto que na notação E, a gente tem mais CPUs ociosos e as GPUs estão computando mais, então acaba que essa diminuição da average não é tão drástica assim. Então, como conclusão, a gente mostrou que as métricas selecionadas, elas podem trazer várias informações diferentes e específicas quando a gente considera integração temporal, quando a gente considera diferentes cenários de desbalanceamento e diferentes ambientes computacionais também. O average é a melhor métrica quando a gente quer obter informações sobre a carga computacional executada em cada um dos rankings, das entidades utilizadas. O imbalance percentage e a average são as melhores para mostrar, então, a utilização de cada um desses recursos. O imbalance time ou o percent imbalance são as melhores, são mais sensíveis a diferenças de carga entre um ranking específico. Quando um está mais carregado do que os outros, isso vai ficar mais visível no valor dessas métricas. O standard deviation ele é a melhor para avaliar a variação de carga entre as entidades. E para as métricas heterogêneas, a gente supõe então que elas são sensíveis a fatores como decisões ruins de escalonamento. Aqui tem as referências e é isso. Muito obrigada!